Porque uma pesquisa realizada pelo Poder Data do portal Poder 360 aponta que a proporção dos brasileiros que avaliam o trabalho do STF como ruim ou péssimo passou de 26% para 30% no período de junho a agosto. A avaliação ótimo ou bom ao desempenho do Supremo é compartilhada por 19% da população. Há 2 meses, eram 23% com esse entendimento. Os que dizem ser regular o trabalho da Corte passaram de 43% para 42% de uma pesquisa a outra. Ainda nesse segmento, um relatório do Conselho Nacional de Justiça informa que o Poder Judiciário custou 100 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado, um crescimento de 2,6% em relação a 2018. De acordo com o documento, gastos com salários, auxílios, benefícios e aposentadorias consumiram 90,6% desse total, média similar à de anos anteriores. Já as pensões somaram cerca de 18 bilhões de reais. Começo essa com você, Fiuza. Quero que você fale aí sobre o resultado desse levantamento, essa avaliação popular sobre o Supremo, e se quiser, fale também aí da decisão da Carmen Lúcia em relação à nota de R$ 200, já que caiu sua conexão. Pode ficar à vontade para falar agora, Fiuza. O STF, ele já entrou para o anedotário, né, para piada de humor negro no Brasil, porque, de fato, esses ministros, que acontece o seguinte, eles perderam o contato com a realidade, eles entram por um túnel, né, agora com a pandemia, então, eles se sentem absolutamente imunes às relações com a sociedade, né? Eu acho que isso é um caso de psicanálise. Eles estão desconectados da realidade. São decisões, a gente não vai se cansar de dizer aqui, né? Decisão monocrática de um ministro mandando a polícia não entrar mais em favela, deixando a população desprotegida à mercê do crime. Decisões desse tipo em série, né, Vitor? Em série. A Carmen Lúcia, você citou agora o negócio da nota de R$ 200, eles estão completamente loucos, né? Esses ministros estão completamente loucos, eles perderam, de fato, a noção do que é a investidura do cargo, eles perderam a noção do que a Constituição diz que eles precisam fazer, né? Eles perderam a noção da crítica. Sabe por que eles perderam a noção da crítica? Porque eles estão numa bolha. Eles já viviam numa certa bolha. Hoje em dia, com a pandemia, por isso que eu sempre digo, né? Fora a questão da tragédia, do vírus, etc., a forma de reação a essa pandemia, do trancamento, do confinamento, do lockdown físico e mental, ela favorece estas bolhas desse tipo de personagem. Então, você veja, o Supremo Tribunal Federal, hoje, age de maneira, não é nem política, quer dizer, ele age fazendo uma demagogia fajuta que está coberta por uma ideia de oposição política ao governo federal. Este é o norte de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal hoje, com exceção do Marco Aurélio Mello, né? Que aí, pelo menos para tomar pelas últimas semanas, numa grata surpresa, resolveu exercer a sua inteligência, que é o único ministro que tem inteligência no Supremo, apesar de ter tido um alinhamento abominável com o PT aí atrás, mas ele, se ele quiser, ele pode dar ali uns freios de arrumação no Supremo, e ele tem dado. Mas, fora isso, todos os ministros ali agem seguindo a seguinte cartilha: vamos fingir que combatemos o fascismo, como acabamos de ver o Barroso, como vemos a Carminha fazer o tempo inteiro. Há um desgoverno. A ministra Carmen Lúcia declarou. Você vê que a compostura já foi para o brejo há muito tempo. A ministra de toga, Suprema Corte do país, diz que é um desgoverno no país. Porque eles estão com o youtuber, eles estão numa bolha, eles esqueceram, eles perderam a conexão com a realidade. E o que os protege, Vitor, nessa situação lamentável, que essa pesquisa está boa para eles, porque o povo está com um nível de esclarecimento sem precedentes e o povo execra esses personagens. Eles são detestados. E eu não estou falando de povo como demagogia, como populismo, não. Eu estou falando da sociedade, das pessoas comuns, que não estão ali, não estão penduradas num favorzinho do Gilmar ou do Barroso. Essas pessoas que não estão penduradas nisso,
elas execram esses personagens. E a rede social mostra isso, e elas execram de uma maneira esclarecida. Não é xingamento, não é brutalidade, não. Estão entendendo que os ministros perderam a noção das suas funções. E o que os protege, Vitor, para concluir, é uma parte da grande imprensa. Eles estão todos aninhadinhos, né, porque eles sabem que qualquer bravata dessas que eles façam, como essa do Barroso que a gente viu agora, que, olha, isso é muito grave. Qualquer bravata desse tipo, eles sabem que eles têm a cobertura de uma parte da imprensa que apodreceu, né? Eu digo isso com dor no coração. Eu quero que essa parte dessa imprensa se recupere. Essas mesmas instituições, eu não quero que elas acabem, não. Eu quero que elas acordem. Mas, por enquanto, elas resolveram apostar uma aposta mercadológica que o Brasil está combatendo uma ditadura fascista. E esses ministros do STF estão brincando disso, acobertados por essa parte da imprensa. Muito bem, só para a gente fechar esse tema, então, esse bloco aí sobre o Supremo Tribunal Federal e essa pesquisa aí que reforça tudo aquilo que a gente está comentando aqui. Quero ouvi-los, Augusto, Zé Maria, em um minutinho cada um. Pode começar, Augusto. Olha, essa pesquisa só não é pior para o Supremo, porque os que dizem, é grande o número que diz que é regular, então por não conhecer, não acompanhar o trabalho deles. Quem acompanha acha ruim ou péssimo. E esse número vai crescendo porque é ruim ou péssimo. O Guilherme usou uma boa expressão, esse lockdown mental, é nisso aí que eles vivem. Eles não têm a menor noção do que se passa no Brasil real e de como eles são desprezados e detestados. Eles não saem à rua há quanto tempo? Eles não têm contato com o povo, eles não fazem ideia, né? Quando eles ousam sair à rua, a reação não é boa. Mas eles acham que algum radical, um desses fascistas que eles combatem e que ameaçam a democracia, não, é que eles são considerados medíocres, ou espertalhões, malandros, é disso que se trata. São essas as palavras, são esses os termos que se aplicam a eles. E vai piorando. Eles se metem em rigorosamente tudo. Tudo. O resultado só poderia ser esse. Vivendo num mundo paralelo. Eles continuam. Como é que pode, né? Eles decidem sobre tudo, decidem errado. O Supremo não faz ideia do que foi do que é a instituição aos olhos dos brasileiros que pensam e prestam. É uma instituição com um cara cafajeste hoje. Zé Maria. Olha, é uma pesquisa para se pensar. Esta parlamentarização do Supremo Tribunal Federal vai provocar vamos dizer assim, uma corrosão que o Supremo vai levar décadas para recuperar. Tradicionalmente, o Supremo Tribunal Federal não é para ser popular ou impopular, é para ser respeitado. Ministro do Supremo Tribunal Federal não ganha poderes para decidir por si mesmos. Eles têm que decidir com base na lei e na Constituição. Mas para isso é preciso ter respeito, ter credibilidade. E se faz a credibilidade e respeito através das decisões do Supremo Tribunal Federal. Um parlamentar eleito, ele faz discurso em nome dos seus eleitores e daquele setor. O ministro do Supremo, ele não pode fazer discurso em nome de setores, ele tem que fazer um discurso em sentença em nome da Constituição e da lei. E é isso que está provocando essa erosão. Na verdade, os poderes, o mundo como nós vemos, essa organização, ela é uma abstração. Só existe porque nós acreditamos. Agora, muito mais frágil é o Supremo Tribunal Federal, porque ele vive do respeito da Constituição. Se eles saem da Constituição, o Constituinte colocou o Supremo como o regulador, né, o guardião da constitucionalidade. Se sai disso, eles não têm absolutamente nada, porque eles não são eleitos, eles não têm eleitores. E não venham me dizer que esta impopularidade decorre de eleitores do presidente Jair Bolsonaro que estaria pregando contra o Supremo. Não, é muito maior, muito mais geral esta impopularidade.
A dificuldade de conviver com a impopularidade assim é de que chega um ponto, qualquer ação contra o Supremo é bem-vinda. E eu não defendo isso, eu defendo as instituições. Eu acho que a democracia tem que ter o judiciário, tem que ter o legislativo, o executivo, mas que cada poder se respeite, né? E o Supremo muito mais, que é o guardião do que há de mais importante numa democracia, que são as regras de convivência, leis e Constituição. Portanto, eu acho que essa impopularidade faz sim sentido e é o momento do Supremo Tribunal Federal voltar às suas origens, julgar com base na Constituição e, quem sabe, daqui anos na frente, com novos integrantes, o Supremo não reconquiste essa credibilidade que uma instituição assim merece.